Meus cumprimentos a todos e a todas, e meus agradecimentos à comissão organizadora da terceira Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica, pela oportunidade de apresentar esse recorte da minha tese de doutorado. Eu sou aluna do programa em História da Universidade Estadual de Maringá, e a minha orientadora é a professora doutora Sandra Pellegrini. Neste recorte, eu falo sobre a Capela São Pedro e a família Frigo, memória e devoção. A comunidade que eu estudo, a comunidade do Ribeirão Vermelho, também conhecida como Dezinho do Vermelho, e ela fica na cidade de Rolândia, no Paraná. Cafeicultura e imigração. Com o fim da escravidão em 1888, a mão de obra escrava foi substituída pela mão de obra de imigrantes, e a grande maioria vinda da Itália, que acabara de ser unificada e tinha excedente de mão de obra gerada pela Revolução Industrial. Nesse cenário que as famílias Frigo e Giovannone chegam ao Brasil em 1893. José Frigo e Maria Giovannone vieram no mesmo ano, porém em embarcações diferentes. Chegaram ainda crianças aqui no Brasil e foram morar por coincidência na mesma região cafeeira, na cidade de Descalvado, no estado de São Paulo. Ali eles se conheceram. Anos mais tarde se casaram e tiveram 14 filhos. É Maria Giovannone e o José Frigo. E aí, quando que eles foram para o Paraná? Com a queda da cafeicultura no estado de São Paulo, devido a diversos fatores, como a saúva, as geadas, a baixa produtividade pelo desgaste do solo, os baixos preços, e também a proibição pelo governo de novas áreas para a produção de café no estado de São Paulo e Minas Gerais. Então, e aí o norte do Paraná aqui, ele estava sendo desbravado nesse momento, e se torna uma promissora alternativa para os cafeicultores, tanto da região do estado de São Paulo quanto de Minas Gerais. E aí o filho mais velho do José e da Maria, o Ricardo Frigo, foi o primeiro a vir para o Paraná. Ele veio com a família do sogro, na região de Cambé, que é uma cidade vizinha a Rolândia. Em pouco tempo, ele juntou dinheiro para comprar em parceria com seu pai um sítio, ainda mata fechada, na gleba do Ribeirão Vermelho, aqui em Rolândia, no Paraná. Seu José e o filho Domingos vieram na frente em 1937. Eles chegam aqui no Paraná para abrir uma clareira na mata. Aí eles constroem uma casa com palmito, que era uma árvore abundante aqui na região, e depois foram buscar o restante da família. E os netos Irene, Antônio e Nivaldo são netos do José e da Maria, né? E através de duas fotografias, ambas de 1954, uma do dia da inauguração da capela e a outra do dia da primeira turma da primeira comunhão, são um ponto de partida para contarem a trajetória da família. Então, essas duas fotografias, serviram para esses netos se recordarem, trazerem à tona histórias, né, da família. Parafraseando Barthes, as fotografias foram suas ariagens, que puxaram o fio da memória e trouxeram à tona histórias silenciadas pelo tempo. Essa é a fotografia, que é acervo da família Frigo, né, do dia da inauguração da capela. A capela tem 67 anos, em atividade ininterruptas. E essa é a fotografia da primeira turma da primeira comunhão, realizada na capela. Então, o seu José doou o terreno para a construção da capela, um pedaço do sítio, ele doou esse terreno para que fosse construída essa capela. E aí o bispo Dom Geraldo Sigô fez o lançamento da pedra fundamental em 1953, e o São Pedro foi escolhido como padroeiro, porque foi no dia 29 de junho que o seu José comprou a propriedade ali no Ribeirão Vermelho. Então, quando o bispo perguntou a ele qual seria o padroeiro, ele escolheu São Pedro. E aí toda a comunidade se mobilizou e se reuniu para a construção, colaborando com doações de giz de serviços,
com materiais de construção, com as imagens dos santos, os bancos da igreja. Então, ele conseguiu reunir em torno dessa capela toda a comunidade. E eles formaram também uma comissão para organizar os trabalhos de construção da capela. Essa é a comissão no dia da inauguração da capela, né, mas foram os responsáveis, né, pela construção. Aí, em pé, da esquerda para a direita, nós temos o senhor Antônio da Inês, o Ricardo Frigo, que é o filho do seu José e da Dona Maria, Frederico Lovato, Silvio da Inês, Antônio Gossi e Luiz Bogo. E sentados está a Dona Maria e o seu José Frigo. Essa janela, essa parede, é a lateral da capela. Então, união e devoção. Aí a construção da capela intensificou não só a prática religiosa, como também a vida social desses moradores da comunidade. Então, ali começaram a ser realizadas as missas, terços, quermesses e o cinema aos domingos, que viraram ponto de sociabilidade e fortaleceram os laços entre as famílias. Muitos namoros começaram durante esses eventos, né? Há 67 anos, interruptamente, a comunidade comemora o dia do São Pedro com procissão, missa, levantamento de mastro e confraternização. E essa confraternização é regada pelo tradicional chá de amendoim, que é uma tradição ali da comunidade. A capela passou por diversas reformas, né? Então, primeiro, eles fizeram essa torre aqui na frente para colocar o sino, né? E construíram esse coreto aqui. Com esse coreto que eles faziam a transmissão do cinema, a sessão de cinema. Então, eles projetavam do coreto na parede aqui da capela para a sessão de cinema. Essa é uma outra reforma, no final da década de 1960, eles tiveram que tirar aquela varanda com torre do sino, porque estava ficando perigoso, né? E aí também ganharam esse cruzeiro. E essa é a capela como está hoje. Essa fotografia de 2019 foi a última festa do padroeiro que teve a participação de outras comunidades, né? E devido à pandemia, 2020 e 2021, teve a festa, mas só restrita à comunidade, não foi aberta à população. Essa é Irene Frigo, é neta do seu José e da Dona Maria, ela é filha do Domingos Frigo, e aqui ela aponta onde ela estava na primeira turma da primeira comunhão. E a Irene, quando viu essa foto, ela se recordou do nome e sobrenome de todas as crianças, né, que estavam na fotografia, e foi contando a história de um por um. Então, essa fotografia foi muito importante para ela lembrar, né, de histórias vividas ali na comunidade. Ela mora ali ainda no sítio, ela casou no dia 16 de novembro, ela completou 60 anos de casada, ela fez bodas de diamante, e eles moram no mesmo sítio ainda. Esse é o Antônio Frigo, é o outro neto do seu José e da Dona Maria, que também está na fotografia da primeira comunhão. E ele lembra da construção da capela, ele lembra que ele ia levar água para os construtores, ele era pequeno, mas ele falou que ele lembra muito bem desse dia, que foi muito importante. Ele lembra do bispo chegando para fazer o lançamento da pedra fundamental. A festa de São Pedro, né? Então, ela reúne toda a comunidade. Então, antes da festa, né, eles preparam o salão, eles preparam o quentão, o chá de amendoim. Então, toda a comunidade é unida através dessa capela, né? A Andréia, que fez e pintou, né, o São Pedro, que depois é colocado no mastro. Essa é o interior da capela. Essas imagens são doadas
foram doadas pelos moradores. Nos bancos ainda é possível, em alguns, ver o nome das pessoas que fizeram a doação. Aí tem a procissão, né? Então, eles andam pela estrada rural, ali na frente da capela. Depois, eles voltam para a capela para a missa, né? Aí tem a bênção do quadro. Depois, eles levantam o mastro, um sentido de agradecimento à colheita. Soltam fogos. E depois a confraternização. Então, as mulheres da comunidade levam doces também, né? E na cozinha é feito a pipoca, o cachorro-quente, o chá de amendoim e o quentão. Eles também se reúnem para a manutenção da capela, né? Então, é um cuidado e é um capricho com essa capela, e envolve une toda a comunidade. Então, elas se revezam aos sábados, cada sábado é um grupo, né, que vai lá para fazer a limpeza da capela. O chão é original ainda, em vermelhão. Aos domingos, no terceiro domingo, ainda tem a missa, no domingo à tarde, né? E a Irene e o seu José fizeram as bodas, comemoraram as bodas de ouro, na capela, e também a bodas de diamante, né? Não poderia ter sido em outro lugar, né? Aqui a foto deles de casamento. E o primo Nifaldo também escolheu a capela do Dezinho, porque ele também falou que não poderia ter sido feito em outro lugar. A bodas dele foi em 2020, bodas de ouro, né? Então, pode observar que as pessoas estão de máscara, né? Foi no período da pandemia. Ele falou que a festa seria bem maior, mas que a missa teria que ser na capela. Então, há 67 anos, o lançamento da pedra fundamental da Capela São Pedro, no Dezinho do Vermelho, em Rolândia, mudaria o rumo da história da própria comunidade. Ao doar o terreno, a família Frigo não só fortaleceu a religiosidade e a devoção dos moradores daquela comunidade, mas também estreitou laços de amizade e de sociabilidade, que vêm sendo preservados por gerações. Das 4 capelas rurais ainda em atividades no município, é a única que mantém a sua construção original e as comemorações anuais de seu padroeiro, graças ao comprometimento de seus moradores e ex-moradores que continuam ligados afetivamente com a localidade. A invisibilidade pela história oficial do município até então, o Dezinho, a partir dessa pesquisa, compartilha suas histórias e memórias, extrapolando as margens do Ribeirão Vermelho e chegando até Portugal. Ao contrário da Caixa de Pandora, as histórias das comunidades e seus moradores devem ser desvendadas, pesquisadas e divulgadas. É a preservação da história da própria cidade de Rolândia. Como pesquisadores e historiadores, devemos continuar nesse caminho incessante de desvendar histórias encobertas pela poeira do tempo, termo usado por Possói, ou assoprar a poeira, como prefere o escritor Applefield, e trazer à tona novas peças desse incrível quebra-cabeça chamado história. Muito obrigada.